Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Dom Leão e hoje eu vou fazer um vídeo meio que inusitado. Eu não queria fazer esse vídeo, mas não queria na verdade mais comentar sobre pandemia, política e tudo mais. Tem coisas me acontecendo, eu acho que algumas coisas têm alguma relação a alguma coisa que eu venho falando sobre a política, sobre algumas situações que são bem ínfimas em relação a tudo que está acontecendo, né? São bem mínimas em relação a tudo que está acontecendo. E só são minhas opiniões, que são, na verdade, nada política, que inclusive eu já falei que eu não entendo nada de política, mas são coisas óbvias que a gente vê, na verdade, aí no dia a dia, né, no que a gente está vivendo. Então, antes de mais nada, eu queria pedir para que você se inscrevesse no meu canal, deixasse seu joinha, comentar embaixo, que o comentário de vocês é muito importante, e a inscrição de vocês me ajuda bastante. Na verdade, eu irei só colocar um vídeo aqui no final do que eu estou falando, que é um vídeo que está acontecendo lá na Índia, né, na verdade que é um vídeo da BBC e eu vou colocar aqui no final para vocês verem que tem coisas realmente terríveis acontecendo pelo mundo. A Índia está passando uma catástrofe por conta do Covid e não estão tendo auxílio do governo. E eu acho que o mundo deve se voltar, na verdade, para todos os locais que precisam de auxílio, né? E precisa de algum tipo de intervenção, todos os lugares os quais a gente está vendo o Covid abalando, na verdade, a sociedade por inteiro, né? Então, eu acho que os governos do mundo inteiro, inclusive, sei lá, a China, esses outros países que já enfrentaram toda essa questão e, inclusive, de onde surgiu isso, deveria olhar, na verdade, para esses outros países que necessitam e ajudar de alguma forma a fazer algo para que essa coisa não se prolifere mais, né? Porque a gente está vendo que a coisa é bem mais perigosa do que está acontecendo, né? Inclusive novas cepas já foram encontradas nos Estados Unidos, né? Coisas acontecendo com as vacinas, né? E outros países deixando de utilizar certas vacinas e a coisa está bem catastrófica realmente, né? Está tomando os rumos, na verdade, quer dizer, não está tomando rumo nenhum, está ficando tudo meio que à deriva, né? E as coisas estão ficando bem complicadas no mundo inteiro, então a gente precisa, sabe, ao máximo juntar todos os esforços possíveis, na verdade, do mundo inteiro para tentar solucionar isso, porque senão não vai ter solução alguma. Então vai ficar reinfectando as pessoas vão ficar sendo reinfectadas, vão ter mais problemas, vão ser criadas novas cepas, novas variantes do vírus e as coisas vão ficando mais complicadas e a gente pode acabar não, na verdade, tendo vacina para as coisas que possam vir por conta desse descaso que a gente está vendo em vários lugares do mundo, né? Então a gente precisa do mundo inteiro, eu acredito, voltado para essa condição que a gente está vivendo. Não é um vírus que a gente pega por, sei lá, por algum tipo de inseto ou por transmissão de alguma outra forma por contato e tudo mais. É algo que está no ar, né? É algo que pega pela respiração, pelo contato, assim, pela proximidade entre as pessoas, e isso na verdade vai causar algo muito perigoso se não tomar rumos, na verdade, sei lá, eficazes para que a gente tenha melhores resultados no que está acontecendo. Então eu vou colocar no final do vídeo aqui um vídeo da BBC lá da Índia, né? Na verdade, para vocês verem como é que está acontecendo as coisas por lá. Acho que vocês precisam, todas as pessoas precisam ficar atentas ao que está acontecendo, né? Eu inclusive já perdi uma pessoa muito querida, na verdade, da minha família por conta dessa situação. E não deveria ter morrido essa pessoa de forma alguma, quanto tantas outras não deveriam ter morrido, né? Que, sabe, por conta de descaso, por conta desse, sabe, o governo está realmente, sabe, não acreditando no que está acontecendo, não estão fazendo muita coisa, sabe? Tem muitas coisas que precisam ser feitas e eles não estão, na verdade, dando muita ênfase ao que é necessário realmente. E a gente está vendo isso na mídia, a gente está vendo isso no dia a dia, né? Então a gente precisa realmente, como população, né, como pessoas, ficar realmente muito preocupado com tudo isso e o máximo manter distanciamento e etc. Todos os protocolos, né, cabíveis aí para o momento, né, que são indicados aí pelas pessoas com know-how, né, da saúde e tudo mais. Mas eu queria comentar algumas coisas bem breves, na verdade, porque tem coisas realmente muito ruins acontecendo, tá? A gente está vivendo, CPI da Covid. Não teria necessidade, na verdade, a gente ter CPI da Covid, né? Realmente
tudo que está acontecendo já não é catástrofe maior do que isso. Eu acho que não existe no momento para a gente estar vivendo situações piores, né? A economia do país está em frangalhos, né? A economia do país, na verdade, está um descaso total, e aconteceu o que está acontecendo por conta do que houve, né, em relação ao Covid. As coisas estão ficando bem piores, né? O valor do real está chegando próximo ao valor da Bolívia, né, ao dinheiro da Bolívia. Então, o Brasil está realmente indo por água abaixo, na verdade, né? E essas situações são culpa praticamente do governo, que poderia ter melhorado essa situação, né? Tem países como os Estados Unidos e outros lugares aí que estão, na verdade, já voltando assim meio que a normalidade, e a gente nem saiu ainda da pior fase que a gente está tendo, né? E pelo que indica aí, as coisas podem piorar se continuarem assim, né? Pelo menos o que são os estudiosos estão afirmando aí. O número que a gente tem de mortos chega a quase 400 mil pessoas mortas por conta do Covid, e isso é realmente muito catastrófico, né? E isso é um número, assim, a estatística que eles têm hoje, que os cientistas, todos os pesquisadores e tudo mais, apontam que são números bem maiores, né? Quando estava lá pelos 300 mil pessoas mortas, a gente tinha pelo menos aí uns 500 mil pessoas realmente mortas por conta do Covid. Os cálculos não eram exatos por conta da situação que a gente está vivendo, mas os números eram bem maiores e, consequentemente, são bem maiores agora, né? Então, a gente precisa realmente ficar preocupado, né? Tem tudo isso acontecendo, esse descaso, esse negacionismo do governo em relação ao que está acontecendo. Então, a gente precisa realmente ficar muito atento, né? E, inclusive, tem coisas acontecendo que eu acho que não deveriam estar acontecendo realmente. A Anvisa agora, inclusive, também acabou que não aceitando, na verdade, a vacina da Sputnik, né? Eles, na verdade, não autorizaram a vacina da Sputnik porque houve um problema e não sei o que, e etc. Então, nesse trâmite aí para tentar, na verdade, resolver isso, eu acho que a gente precisa de mais vacinas possíveis, e quais forem, na verdade, para poder tentar sanar esse problema, porque a vacina Sputnik, inclusive, já tem outros países, né, que utilizam, né, México, Argentina e outros lugares por aí, além da Rússia, né, e o percentual de acerto de eficácia, na verdade, da Sputnik era mais de 90%. Então eu acho que é um número bem expressivo. Acho que a Anvisa precisa, na verdade, rever esse conceito aí sobre essa situação, porque o Brasil precisa de mais vacinas possíveis. Então eu acho que, na verdade, seria bem melhor ter as vacinas as quais a gente está podendo ter, né, na verdade, do que uma porcentagem de pessoas mortas, né? Eu acho que é mais fácil a gente ter as vacinas do que ter o vírus sendo proliferado na nação. Então, eu acho que precisa ser revisto isso aí pela Anvisa. Eu acho que realmente não é nada inteligente que está sendo feito, né? Porque se vários países estão utilizando, eu acho que por que a gente não poderia utilizar, né? Eles tiram base, na verdade, pelos Estados Unidos, que não autorizou o uso, a Europa, que não autorizou o uso. Então eu acho que, na verdade, o espelho do Brasil são as grandes potências, as grandes potências, né? Eu travei, é um trava-língua isso, grandes potências do mundo. E eu acho que o Brasil se espelha, na verdade, os órgãos do Brasil se espelham, na verdade, nesses países, né? E eu acho que não é bem por aí. Eu acredito que tem muita tecnologia em vários outros lugares, né? Fora da Europa e fora dos Estados Unidos, né? E eu acho que a gente, na verdade, precisa o máximo utilizar o que for preciso, o que tiver disponível, para poder sanar essa situação toda. Falar realmente do governo, mas agora não tem mais o que eu dizer realmente em relação ao que está acontecendo, porque eu quero me abster realmente dessas condições de estar falando sobre isso, porque de outras vezes que eu falei me aconteceram coisas. Não sei se é retaliação por conta da questão de eu falar algo sobre o governo, opinar sobre o governo e opinar sobre as coisas que estão acontecendo. Não sei se isso, na verdade, sei lá, agride algumas pessoas, mas eu acho que o brasileiro precisa, na verdade, voltar, ou sei lá, a estudar um pouco mais, para poder compreender que a opinião das outras pessoas são meras opiniões, na verdade, né? E elas precisam ser aceitas de alguma forma e precisam ser ouvidas e refletidas automaticamente, né? Precisa haver um nível de reflexão sobre o que as pessoas falam, né? Então não existe você não, na verdade, sei lá, concordar com algo que alguém diga
e você simplesmente, sei lá, fazer algo contra alguém porque alguém disse o contrário do que você pensa, né? Inclusive, eu acho que essa questão do brasileiro tentar, sei lá, se informar mais um pouco é muito simples, porque é tão notório o que está acontecendo, é tão, sabe, é um fato tão real o que está acontecendo que a gente pode, na verdade, tirar conclusões certeiras sobre o que está havendo, né? Em relação à política, em relação à população, em relação ao problema da pandemia, em relação a tudo que está havendo, o descaso, sabe? Tudo que está acontecendo, o negacionismo, tudo que está acontecendo, na verdade, em relação à política, em relação ao governo, para com a população, e a população em geral precisa realmente aceitar a condição de que isso é um perigo iminente, né? Essas coisas que estão acontecendo pelo mundo é algo muito sério e pode, na verdade, acabar com, sabe, a economia do país e um país inteiro, né? As pessoas que eram pobres estão ficando mais pobres, as pessoas de classe média estão tentando trabalhar de tudo quanto é jeito aí para poder sobreviver, né? Então tem pessoas realmente passando fome, tem muita gente passando fome, tem muita gente morrendo de fome, inclusive, porque não tem a condição, né? Não tem amparo do governo, e isso é realmente um problema muito sério, né? Nos lugares maiores, assim, nas cidades mais grandes, as coisas estão bem piores, e eu imagino, na verdade, nessas cidadezinhas pequenas aí que são, na verdade, sabe, esquecidas pelo governo. Imagine essas cidadezinhas aí que são esquecidas pelo governo, o que é que não deve estar acontecendo, né? Então a gente já houve problemas com oxigênio, já temos problemas com insumos, já temos problemas, na verdade, com pessoas que com kit de socorros, né, com kit de intubação para os pacientes, hospitais lotados, e tem coisas acontecendo realmente muito drásticas no país inteiro. Então a gente precisa realmente ficar muito preocupado, sabe? Isso é só uma opinião minha, eu acredito que todas as pessoas precisam realmente ficar atentas ao que está acontecendo, e eu não quero mais comentar muito sobre essas questões porque há muito o que falar, realmente, né? Há muito o que falar, tem muita coisa para se falar, muita coisa para reclamar, inclusive, né? Reclamar do governo, reclamar de todo o descaso que está acontecendo, né? E, sabe, tem muita gente passando muita necessidade, né, por conta dessas condições que o governo está, né, submetendo todas as pessoas, né? Então eu acredito que a gente precisa, sim, de alguma forma, ficar preocupado e cobrar de qualquer jeito. E as coisas que a gente precisa, na verdade, no momento agora cobrar é vacina. Vacinar a população a todo custo, né? Ter postos em todos os lugares possíveis, ter vacina em todos os lugares, liberar todas as vacinas possíveis, porque vacinas foram deixadas de comprar. Pelos meus cálculos, a gente no ano passado, no início desse ano, a gente já teria mais de 200 mil vacinas, né, disponíveis para a população. 200 milhões de vacinas, eu acredito, na verdade, para a população. Então, teria, na verdade, quase 50% da população vacinada. Então, é um número realmente muito expressivo, né, que a gente deixou de vacinar por conta de responsabilidade do próprio governo que a gente está vendo aí acontecer, né? Então eu espero, na verdade, que essas coisas mudem e que a gente cobre vacina, né, a todo custo. A gente precisa de vacina, e enquanto isso, o que a gente pode fazer é distanciamento, ficar em casa, o que puder ficar em casa, quem não puder tem que se sujeitar a essa condição que o governo está submetendo as pessoas, e ter que ir trabalhar de qualquer jeito e tudo mais, mas, né, fazer o possível de manter distanciamento, usar, sabe, o que for para poder se precaver por conta do Covid. Então eu acho que eu vou ficar por aqui, eu já falei bastante, vou colocar aqui no final do vídeo, na verdade, o vídeo da Índia, do que está acontecendo lá, para vocês verem. Então assistam, prestem bastante atenção, porque o Brasil não pode chegar nesse nível, e isso pode acontecer com qualquer país se desleixar, né? Se deixar as coisas acontecerem, essas coisas podem realmente acontecer aqui também, do mesmo jeito, né? Se acontece em outro país, porque o descaso do governo é tamanho, né? Consequentemente, se houver um descaso do tamanho também por aqui, as coisas podem ser desse jeito, da mesma forma que está acontecendo na Índia, da mesma forma que está acontecendo em outros lugares. Então a gente precisa seguir, na verdade, firmes, né, no propósito de combater o vírus a todo custo, né? Não tem outra coisa a se fazer, e vacina, a gente tem que cobrar vacina é o que a população precisa, o mundo inteiro precisa, e os países que já, na verdade, podem fazer algo que, em relação ao que está acontecendo em outros países, que façam algo, né? Precisa de algum tipo de intervenção, que façam algo, porque
não se pode isolar um país, né, e simplesmente deixar as pessoas morrerem. Isso é um descaso, isso é uma falta de respeito, é algo totalmente desumano. Então, eu acho que os grupos, na verdade, que são organizados pelo mundo para tratar dessa parte humana, eu acredito que devam fazer algo, devam, né, fazer de tudo para que não deixem isso acontecer com essas pessoas, né? Tem pessoas desoladas lá na Índia agora no momento, porque a condição está extrema, né? E a gente não pode deixar com que essas coisas aconteçam aqui no país também, e em outros lugares, e nos ajudarmos no mundo inteiro para que essa coisa cesse, pare de alguma forma, né? Porque senão vão morrer pessoas e mais pessoas, né? Todo dia morre pessoas por conta do Covid. Assim, é um número realmente muito alto. E eu sinto falar em tudo isso, que eu não queria estar comentando realmente, porque eu fico realmente muito emocionado com o que eu estou falando, porque eu perdi uma pessoa muito querida. Eu perdi um irmão meu, e meu irmão era uma pessoa que eu, sabe, amava muito, e não me encontrei com ele antes, sabe, e eu estou realmente muito triste com tudo isso. E fora tudo isso que está acontecendo no mundo, tem coisas me acontecendo por talvez coisas que eu comente, e eu acredito que, suponho que vocês compreendam que os comentários dos quais eu falo é em prol das pessoas, né? Nunca falei nada além disso, né? São os comentários realmente positivos para todos, né? Então, e tem pessoas que subliminarmente ainda continuam mandando um monte de mensagem para mim com essa imbecilidade toda, né? E eu acredito que é por conta da pessoa que eu sou, por conta das coisas que eu faço, das minhas reações em relação a tudo que eu vejo, né? E a tudo que a gente vivencia. E, como eu disse, o intuito que eu tinha vindo na internet falar algo seria coisas boas para as pessoas rirem, para as pessoas verem meu dia a dia, e infelizmente não aconteceu nessa direção, e eu não tinha muito o que fazer a não ser ficar recluso e deixar de falar alguma coisa para poder menos coisas acontecerem comigo. Então, mas é isso, eu já falei bastante. Eu vou colocar aqui no final do vídeo o vídeo lá da BBC que fala sobre a Índia, então assistam, prestem bastante atenção em tudo que está acontecendo e tudo que está acontecendo pelo mundo, e essas coisas podem piorar se a gente não tomar a rédea do que está acontecendo, né? O governo precisa entender que isso é iminente, que isso é perigoso, que isso tudo pode acabar com a nação, né? O país está com a economia realmente, como eu falei para vocês, em frangalhos, né? O nosso valor de dinheiro está muito baixo em relação a outros países aqui da América Latina. Então a gente está realmente, sabe, a gente está ficando meio isolado também, né? Várias empresas, inclusive, já saíram do Brasil, não trabalham, não tem as suas operações, na verdade, aqui mais no Brasil. Várias empresas, além de empresas de carro, empresas têxteis, sabe, um monte de empresa de eletrônicos já saíram do país porque não tem mais como trabalhar aqui, né? Então a gente precisa, né, realmente ficar muito atento a tudo isso. E vacinas, né? O que a gente precisa cobrar sempre, né, em todo momento, é vacina e vacinas para a população toda, que a população está realmente com um psicológico muito abalado. Inclusive aqui em Salvador hoje, no elevador Lacerda, uma pessoa se suicidou, né? Pulou, na verdade, lá do elevador Lacerda. Não, provavelmente, né, talvez a condição que essa pessoa esteja vivendo, um dos fatores seja o problema da pandemia, né? Deve ter levado ela a ficar em, sei lá, um estágio no qual não aguentou e se suicidou do elevador Lacerda, né? Pulou de lá e se matou, né? E isso pode acontecer, né, talvez de uma forma, sei lá, com mais frequência, se essas coisas não melhorarem. Então, vacinas é que a população precisa o quanto mais possível, vacinas que a população realmente precisa. Então assistam agora no final o vídeo, e até isso, um beijo e até o próximo vídeo. A capital da Índia está sendo atingida pela Covid-19 a uma velocidade assustadora. A cada cremação, a autoconfiança do país definha um pouco mais. Cada funeral é uma história de perda pessoal e de vergonha nacional.
Charanjit Malhotra ajuda a cremar os mortos há décadas. Agora ele mal consegue uma pausa no trabalho. मतलब मैं इससे भयावह स्थिति नहीं हो सकती कि हम बिलीव नहीं कर रहे कि हम भारत की कैपिटल में रहते हैं. जिसका मरता उससे पूछो. आदमी ऐसे मर रहा है जैसे जानवर होता है. और आपके सामने डेड बॉडीज पड़ी हैं और कोई जलाने वाला नहीं. 4-4, 5-5 घंटे बाद लोग वेटिंग कर रहे हैं और डेड बॉडी जलाने के लिए, उठाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए हर जगह आदमी परेशान है. Longe dali, Shivangi Mehra está no telefone tentando conseguir oxigênio para o hospital onde trabalha. Nothing is being done. I don't know government is sleeping or what they are doing. I am totally disheartened in the situation which I am seeing. Government is a literal failure. A person cannot live here in Delhi. A person cannot even die peacefully in Delhi. Ela está esperando para cremar o avô, que morreu, segundo ela, porque não havia oxigênio suficiente. Neste pequeno hospital no norte de Delhi, a luta é diária. Ma'am, we have been spending sleepless nights since last 1 week. I mean, at times we feel like crying because we are not able to help patient properly. Every day this is the same scenario. We are left only with 2 hours of oxygen, 3 hours of that, and we are only getting assurance from the system, no oxygen. As famílias estão sendo instruídas a arranjar o próprio oxigênio. Em uma loja de itens médicos, encontramos pessoas com cilindros vazios, esperando para comprar o próprio suprimento para entes queridos que precisam dele com urgência. Para muitos aqui, as promessas do governo de aumentar o suprimento de oxigênio estão chegando tarde demais. As famílias questionam por que algo tão básico não está disponível. A repórter da BBC, Yojita Limaye, está acompanhando esse drama bem de perto. Every crematorium we've been to, we've seen body after body being brought in. It's hard for anyone to keep count, but what workers have been telling me is that the real scale of deaths caused by COVID-19 in India is a lot higher than what official numbers reflect. And a lot of those who've died right now have done so because they couldn't get oxygen in time. Jitender Singh Shanti lidera um grupo de voluntários aqui. छोटे बच्चे आते हैं सारी लाशें लेके आते हैं छोटे क्या कसूर है उनका. Há uma sensação de abandono nesse país. Cidadãos estão agindo para fazer o que o governo deveria ter feito. Estão lutando contra uma pandemia terrível sozinhos.